Vamos à casa do Senhor. Espero que essa seja a nossa alegria, estar nesta noite reunidos para juntos louvar e bendizer o nome do Senhor e ouvir a palavra do nosso Deus. Peço que os irmãos abaixem suas frontes, possamos nos colocar na presença do Senhor, com a palavra de Deus nos diz, em espírito e verdade, deixando as coisas desse mundo de lado. Possamos somente nos concentrar agora nesse momento de culto ao nosso Deus, para que tudo que for feito aqui, nessa noite, seja para a honra e glória do nosso Deus. Deus. Convido o nosso pastor que está fazendo uma oração de confissão e invocação ao nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Terra, Senhor, está cheia da Tua glória. Tudo, Senhor, traz louvor, honra e glórias a Ti. Que é o homem para que dele te lembres,
e o Filho do Homem para que o extingues. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Contudo, somos pecadores. E esta consciência, este fato, Senhor, esta verdade pesa no coração do teu povo, dos teus filhos. Diante de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, especialmente enviando o teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz. Por isso, Pai Santo, nós agradecemos a profundidade, a extensão, a largura do teu amor. Teu amor excelso, teu amor profundo, teu amor eterno, por nós, pecadores. Agora, pois, ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas falhas, faltas, omissões, ações, pensamentos, palavras. Ó Deus, que possamos verdadeiramente confessar e deixar, abandonar o pecado e seguirmos em direção do Senhor. Seguirmos os passos do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem desejamos honrar e servir de todo o nosso coração. Pai, invocamos a tua bênção, invocamos o teu favor, clamamos para que o Senhor neste lugar se faça presente e visite os irmãos. Visite, ó Pai, os irmãos abatidos, desfalecidos, cansados, que sejam renovados em Ti mesmo, Senhor dos exércitos, Deus vivo e verdadeiro. Teu Espírito, Senhor, seja abundante nas nossas vidas. Que Teu Espírito frutifique, Senhor, no nosso coração a verdadeira piedade, devoção e santidade ao Senhor. Que possamos, ó Pai, reconhecer que o Senhor está no meio de nós. E que a Tua glória se manifeste para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, Salmo 134. Vamos ver o 134 e também o 135. Vou estar lendo o versículozinho para dizer à igreja versículos pares desses dois salmos. Diz assim para nosso Deus: e dizia ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Louvai a o Senhor, louvai os servos do Senhor. Nós assistimos na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. Cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece
são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento da vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos louvar nosso Deus com o hino número 19. adoração, louvor ao nosso Deus, a nossa irmã Aula. Pai Celestial, te bendizemos mais
um dia na tua presença, pela tua maravilhosa graça. Podemos estar aqui reunidos, Senhor, para louvar e benzer o teu nome. Que fomos comprados, ó Deus, com sangue precioso do teu filho amado Jesus. Possamos sim em louvores, ó Pai, que fazemos parte desse povo eleito. Obrigada porque estamos aqui, Senhor, porque vivemos dias maus, mas o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos guiado até aqui, ó Pai. Por isso te pedimos louvores, recebe nosso louvor, nossa adoração. Assim nós oramos a Deus agradecido por tudo que tens feito, ó Pai. Prepara nosso coração da tua palavra, que possamos ouvi-la, Senhor, e ser edificados e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que aqui aprendemos, ó Pai. Assim nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez a minha palavra do Senhor agora em Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Vamos ler do 11 ao 27. Convido os homens a estar lendo comigo os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares. Lucas 19, de 11 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo ler estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, e és homem vigoroso. Tiras o que não fizeste, e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai a mina e dai ao que tem as 10. Ele respondeu: Senhor, eu tenho 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos, e não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Irmãos, vamos louvar nosso Deus mais uma vez com o hino 221. Hino 221.
igreja pode estar sentada. Convido os irmãos mais uma vez a abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos ler do 1 ao 7. João 15, de 1 a 7. Eu vou pedir para fazer essa leitura do nosso irmão Diácono Maio. João, capítulo 15, de 1 a 7. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Amém. Bom, estamos nesse momento, vamos fazer uma oração, irmãos. Eu queria fazer duas orações. A primeira, pelas crianças, né, da nossa igreja, nesse momento sem aula, que às vezes ficam nos seus lares, trancadas, não podem, né, ter a liberdade que tinham de estar brincando. E que Deus tenha misericórdia dessas crianças que, né, possam voltar às aulas normais, ter aquela vida normal que tinham antes. Também na vida espiritual, né, que possam cada vez mais crescer, né, na palavra do Senhor. Eu pedi para fazer essa oração à nossa irmã Tati, para que as crianças, né, tenham assim, sabedoria, que Deus dê sabedoria a elas e aos pais para esse momento. E quando eu vou para o nosso irmão Elismar, faço uma oração pelos enfermos, pelos irmãos desempregados, pelas dificuldades que nós temos no dia a dia, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente louvamos e damos graças a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos em Tua casa, Senhor. Senhor, abençoe os nossos pequeninos, Senhor, que nesse momento tão difícil, Pai, que estamos passando, Senhor, tanto dentro de casa, Senhor, como fora, Pai. Capacita, Senhor, dando paciência aos pais, Senhor Jesus, para que conceda, Senhor Jesus, da melhor forma os filhos dentro de casa, Senhor, porque eu sei que não é fácil, Pai. Os adolescentes também, Senhor, distante da escola, Senhor, como foi falado pela manhã, Senhor Jesus, que a rede social domina muitas das vezes as nossas crianças e os nossos adolescentes, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, tende misericórdia de nós, dos nossos filhos, Senhor, e capacita nós como pais e responsáveis por eles, Senhor, para que concedemos os caminhos deles para louvar a Ti, Senhor, para dar glórias a Ti, Pai, para ser a diferença no mundo de tantas pessoas caídas como nós, Senhor, mas o Senhor nos escolheu, Pai, para estarmos aqui. Louvamos a Ti, Senhor, e entregamos a Ti, Senhor, os nossos pequeninos, que será a diferença nesse mundo, Senhor Jesus. Eu louvo, Senhor, e Te agradeço, Pai, por ter cuidado desse povo, Senhor, por ter nos livrado, Senhor, de tantas coisas ruins, Senhor. E louvamos porque só dependemos de Ti, Pai, mas de ninguém, Senhor. O Senhor é nosso Pai, o Senhor é quem nos protege, Senhor, e nos acalma o coração, Senhor, porque tudo irá passar. E que nós conseguimos, Senhor, levar nossas crianças, nossos adolescentes para um caminho de louvores ao Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. 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 Santo Deus, nosso eterno Pai Celestial, pelos méritos do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós nos chegamos, nos prostramos em espírito diante do Teu trono de graça, reconhecendo, Deus, que quão miseráveis pecadores somos, e quanto carecemos com a graça, Senhor.
Deus, te louvar nesta noite, Deus, pelo privilégio que você tem nos dado de estarmos congregados na tua casa de oração. Como é bom, Deus, estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Somos a igreja do Senhor, remidos pelo precioso sangue do teu Filho, selados com o teu Espírito. Como é bom, Deus, saber que nós não pertencemos, pois o Senhor nos comprou. E se porventura alguém entre nós ainda não tem essa convicção no seu coração, que o teu Espírito, Deus, possa trabalhar nessas vidas, Deus, e revelar o Senhor Jesus Cristo segundo a tua soberania. Queremos, ó Deus, nesta hora, interceder em favor dos nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Deus, alguns acamados, ó Deus, a nossa irmã Camila internada, Senhor, ali no hospital, no leito. Pedimos que o Senhor a visite, ó Deus, concedendo, ó Deus, sabedoria aos médicos, abençoando o tratamento, a medicação, que por certo tem sido ministrado no corpo da tua serva. Que o Senhor acalme o coração dela, que ela possa e saiba esperar tão somente no Senhor e na tua misericórdia. Intercedemos em favor dos nossos outros irmãos, ó Deus, que se encontram também afastados, ó Deus, da comunhão, alguns ainda com medo, Deus, por conta desse período que estamos vivendo. Que o Senhor também toque nos corações daqueles que estão temerosos, ó Deus, estar congregados na tua casa de oração, visto, ó Deus, que vemos especialmente na nossa cidade, os supermercados, ó Deus, as lotéricas, bancos, feiras livres, Deus, abarrotadas de gente, ó Deus, muita aglomeração, e infelizmente, ó Deus, muitos irmãos nossos estão, ó Deus, temerosos de estar congregados na tua casa de oração, quando temos aprendido a tua palavra, ó quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. E ali, ó Deus, através do salmista, o Senhor diz na tua palavra que onde há esta comunhão, esta união, o Senhor ordena a sua bênção. Amado Pai, toca nesses corações, ó Deus, esses nossos irmãos que espiritualmente estão enfermos, e aqueles que estão afastados, ó Deus, negligentes com o Senhor, que viraram as costas para o Senhor. Pedimos também que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, se apiede destes nossos irmãos que se afastaram, Deus, tão longe do Senhor. Toca nos corações, Deus, para que o mesmo que aconteceu com o filho pródigo, que o Senhor contou na tua palavra, Deus, também naquela parábola, que também essas pessoas caiam em si, como o filho pródigo caiu, se arrependeu e lembrou da casa do Pai. E voltou, Deus, e o Pai o esperava ali no caminho, aguardando o filho que estava voltando para a casa do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos que estão afastados. E nós também pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, como cantamos nesta noite, a ser um vaso de bênção. Nós aprendemos com este hino, ó Deus, que fazemos deste hino a nossa oração. Para ser um vaso de bênção é mistério, é necessário uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida com o teu amor divinal. Ó Deus, faça isso nas nossas vidas, ó Deus, que o teu povo aqui em Vila Nilo seja realmente sal da terra, luz do mundo, o sal, ó Deus, que preserva, o sal que dá gosto, ó Deus, nesse mundo sem gosto, e luz, ó Deus, para iluminar onde quer que pisar a planta dos nossos pés, que possamos, ó Deus, levar a luz do Senhor Jesus, esta luz preciosa, maravilhosa, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Fica conosco no decorrer desta noite, neste culto, que o nome do Senhor esteja sempre exaltado e glorificado em toda a atitude que estamos fazendo aqui nesta noite. Abençoa nosso pastor, que vai nos trazer a mensagem, nosso presbítero Ney, que está sendo o auxiliar de tudo nesta noite. Abençoa os teus servos, abençoa o teu povo. É a oração que fazemos, confiados em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, vamos agora ouvir a palavra do nosso Deus através do nosso pastor. Deus tenha abençoado. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos abrir em Mateus, capítulo 25.
Mateus 25, 14 a 30. Mateus 25, a partir do versículo 14, assim diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. E recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até ao que tem, lhe será tirado. O servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai, é o profundo desejo do nosso coração que o Senhor fale conosco. Nos conceda ouvidos para ouvir, um coração circuncidado, batizado, um coração disposto a aprender, praticar e ensinar a tua palavra. Senhor, que este texto se cumpra na nossa vida, no sentido de frutificarmos para o Senhor. O Senhor mesmo nos alerte quanto a isso, a respeito disso. O Senhor mesmo fale conosco, através da tua palavra, exclusivamente e de uma forma suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Não é somente um privilégio, é uma responsabilidade. Nesta parábola, o Senhor sai. E essa é a tônica aqui das 3 parábolas do conjunto de Mateus 24 e 25. Nesta parábola, chamada a parábola dos talentos, um homem, ausentando-se do país, ele se ausentou. Na parábola anterior das 10 virgens,
o noivo não chegava, cuidando ali das questões do dote da noiva, na casa do pai da noiva. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E a parábola do servo bom e mau, como ficou conhecida, também traz a mesma ideia. O Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, as três parábolas falam do Senhor ou do noivo que se ausenta por um tempo e trata da questão específica. O que as pessoas fazem quando o Senhor ou o noivo está ausente? Nós temos aqui nessa parábola dos talentos 3 pontos básicos. O Senhor confiou talentos, o Senhor voltou e o Senhor recompensou. Ele confiou os seus bens, diz aí no versículo 14. Confiou os talentos. Amados irmãos, não podemos confundir talentos como se fossem assim habilidades, coisas que nós sabemos fazer. A ideia básica aqui desta parábola já deixa claro que talento significa dinheiro, valores. Os talentos pesavam mais ou menos 34 quilos. Um talento, que era uma peça de ouro ou prata usada como dinheiro. Então era muito dinheiro, era um valor alto. Calculando aí um diarista ganhando $10 por dia, por exemplo, um talento de prata valeria $60.000. O de ouro, muito mais. Então, quando fala 5, 2, 1, temos que imaginar uma quantia grande, digamos assim. A cada um, segundo a sua própria capacidade, diz o versículo 15. É uma parábola que trata de talentos, de investimento, de aplicação. Diz aí, negociou, no versículo 16, que é a nossa aplicação. E ele receberia então com juros o valor. Ele teria um ganho, digamos assim. Mas qual que é o significado espiritual, que é o nosso interesse? Diz aí que o servo inútil, ele foi lançado para fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E o servo bom e fiel recebeu a sua recompensa. O significado, portanto, desta parábola é que Deus concedeu dons e responsabilidades para o seu povo, para a minha vida e para a sua especificamente. Um irmão tem mais facilidade numa área que outra, mas isso não quer dizer que nós estamos isentos do trabalho. Um irmão tem mais facilidade para apresentar o Evangelho, para conversar com alguém, mas todos nós somos evangelistas, todos nós somos servos, todos nós recebemos das mãos do Senhor alguma responsabilidade. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Não há uma diferença entre as pessoas. O Senhor considerou a capacidade de cada um. O importante não era exatamente quem recebeu 5, quem recebeu 2 ou quem recebeu 1. O importante era ser fiel. A grande questão da nossa vida, meus irmãos, é a fidelidade a Deus. Paulo diz que o que importa é que o despenseiro seja encontrado fiel. O Senhor confiou então estes talentos.
Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Diz o texto que o que recebeu 5 saiu imediatamente. Investiu o dinheiro e ganhou mais 5 talentos. O que recebeu 2 também investiu, trabalhou e ganhou mais 2 talentos. Mas o último, que recebeu 1 talento, ficou com medo, paralisou, neutralizou, escondeu, enterrou. E quando o Senhor voltou, ele falou: aqui tens o que é teu. Ele não fez nada com a sua vida. Ele foi um servo inútil. Paulo disse que Filemão antes era inútil, agora, porém, era útil. Onésimo, aliás. Nós não podemos ter uma vida, meus irmãos, sem propósito. E a vida cristã, em termos de propósito, é serviço. Não é meta de dinheiro, de viagem, de carreira ou de autopromoção. O servo útil é o que trabalha para o seu Senhor, aqui no texto. Segundo ponto da parábola, ele volta. Deus pedirá contas da nossa administração. Deus nos concedeu dons, habilidades e responsabilidades, e Ele voltará. E nós vamos encarar essa situação. Qual foi a educação que deu para o seu filho? Como tratou a esposa, o marido? Evangelizou ou não evangelizou? Serviu, visitou? Nós vamos ver isso no próximo sermão. Quando Jesus fala: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes. Capítulo 25, aí, versículo 36. Enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Para que não venhamos a pensar que servir a Deus é simplesmente tirar um dinheiro do bolso e enviar para alguém que está precisando. Isso também é, certamente. Mas não é simplesmente investir para que alguém faça. Nós temos que fazer individualmente. Tive fome e me destes de comer. Nós vamos tratar deste texto aqui mais para frente de uma forma pormenorizada. Mas como estamos falando do servo útil, nós temos que dar exemplo. Quantas pessoas eu já ajudei a comer que estavam com fome? Quantas pessoas estavam com sede, eu dei de beber? Quantos forasteiros eu hospedei? Quantas pessoas estavam com frio, eu ajudei? Quantos missionários que estão lá no campo e eu cooperei com aquela obra? Oração, sim, mas oferta também. Enfermo me visitastes. Qual foi a última vez que você sequer mandou uma mensagem para uma pessoa enferma? Orou pelo enfermo? Sabemos das circunstâncias que estamos vivendo, mas pensando além dessas circunstâncias, as pessoas que nós visitamos. Preso e fostes ver-me. Eu sei quais são os missionários que estão presos. Eu sei o que é janela 10 por 40. Eu sei qual é a lista dos países perseguidos. Eu sei qual é a necessidade dos irmãos missionários. Eu sou um servo útil, bom, fiel ou inútil, mau, negligente. São termos práticos que definem se é um ou outro. Olha em 24, 48. Meu Senhor, demoras. Aí passou a espancar os companheiros, comer, beber com ébrios. O pecado é tão terrível. Quando flexibilizou um pouco essa tal de quarentena, o povo correu para onde? Para os bares.
veja, uma necessidade de voltar para o bar. Os jovens lá na Vida Nova, com bares lotados, sem distanciamento social algum. E eles estão lá porque era como se tivessem existido falta daquela necessidade básica da vida: comer e beber. Da mesma forma, este aqui, considerando que o Senhor demorava, começou a espancar, comer, beber, mas o Senhor voltou em dia que ele não esperava, em hora que não sabia. Da mesma forma, aquelas damas de honra, as 10 virgens, o noivo tardou e elas dormiram, não eram prudentes, não tinham azeite. 5 tinham azeite, outras 5 não tinham. E quando o noivo chegou e ouviram a voz: eis o noivo, saíram para comprar. Mas a porta fechou. E o noivo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Pedro afirma, irmãos, que muitos zombam dizendo: cadê a promessa da sua vinda? 1 Pedro capítulo 3, 1 a 13. Está demorando. Eu acho que ele não volta mais não. Eu acho que isso era uma conversa. Isso é um mito. Isso é uma falsa esperança. Vamos aproveitar a vida. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. E aí o Senhor Jesus volta. E diz agora: cada pessoa deve prestar conta da sua própria administração, da sua vida, das suas responsabilidades, do que fez e que não fez. Paulo diz aos Coríntios que cada um de nós vamos prestar conta diante do tribunal de Cristo, tudo aquilo que realizamos por meio do corpo. Tudo que fizemos ou deixamos de fazer. O Senhor, meus irmãos, voltará. Para nós isso é uma alegria, porque estamos em Cristo. Para nós isso é um regozijo, mas também que seja um alerta para você que é infrutífero na obra, que não está buscando a Deus, que não está compartilhando a palavra de Deus com ninguém, que vive uma vida cristã dominical apenas. Domingo está na igreja, mas os outros dias nem sequer lembra da Bíblia ou de orar, e pode estar nos trabalhos, não tem vontade de vir. Você não tem vontade de buscar a presença de Deus agora, não terá a presença dele no céu. O Senhor voltará. Isso é verdade. Isso é mais verdade do que esse banco que você está sentando agora. E o Senhor recompensará. O primeiro recebeu a recompensa. Mas nós sempre pensamos sobre muito te colocarei, mas a primeira recompensa que ele recebeu foi ser considerado servo bom e fiel. Você já pensou nisso? Quando você partir ou Jesus voltar, o Senhor olhar para você e falar: servo bom e fiel, entra no gozo, na alegria, na paz do seu Senhor. Alguma coisa poderia ser maior do que isso? Algum galardão seria superior a isso? Então a recompensa começa aí. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, não se esqueça. Fazer grandes coisas para Deus. Não Ele que faz grandes coisas por nós. Mas até aquilo que nós fazemos, Deus tem prazer em chamar de fidelidade, de algo que é bom, de algo que é útil, porque Ele é gracioso. Agora veja: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O pouco aqui no sentido de pouco dinheiro. Como nós falamos, era uma quantia grande, mas comparado com
posições maiores, era pouco. Poderia ser 10 talentos, poderia ser 20 talentos. Mas primeiro a pessoa tinha que provar a sua fidelidade. Meus irmãos, na vida cristã é assim que funciona. E no serviço cristão também é assim que funciona. É um passo de cada vez. Deus conhece a capacidade de cada um. Esse aqui 5, esse 2, esse 1. Todos são igualmente privilegiados e ninguém é melhor que ninguém nessa parábola. As capacidades são diferentes, os propósitos são diferentes. O importante é trabalhar. O importante é servir e, pela graça de Deus, ouvir servo bom e fiel. Mas aquele que é fiel na quantia menor, provando a sua fidelidade, vai receber uma posição ainda maior e privilégios ainda maiores. Primeiro, então, é a consideração do que Deus diz, servo bom e fiel. Segundo, a posição administrativa, ainda maior. E por último, a comunhão. Entra no gozo do teu Senhor. O que tinha 5, o que tinha 2, os servos agiram, falaram e ouviram da mesma forma. O que recebeu 5 talentos, ele investiu, ganhou mais 5. O que tinha 2, investiu, ganhou mais 2. E o que ganhou 5 talentos, ele ouviu a mesma palavra de Deus do que tinha 2. Não há uma diferença, não há um privilégio. O que tinha 5 ouviu servo bom e fiel. O que tinha 2 ouviu servo bom e fiel. Versículo 21 e 23. Meus irmãos, Deus não vê como o homem vê. Nós supervalorizamos capacidades, honras. Aquele ali que deve ser melhor, ele tem 5. Não, que tinha 5, era servo bom e fiel, que tinha 2 talentos, servo bom e fiel também. O único que é chamado de inútil é aquele que enterrou o seu talento, enterrou a sua própria vida. Que tinha um talento, então, escondeu. Por quê? Medo. Às vezes as pessoas falam assim: eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. Deus não dá a opção de não fazer, Deus manda fazer. E não importa, meus irmãos, o que nós preferimos, o que importa é o que o Senhor manda. Esse é o imperativo poderoso de Deus. Essa conversa de eu não consigo, eu prefiro que outro faça. E a pessoa sempre vai dando essa desculpa, sempre essa desculpa, é como um servo que recebeu um talento. Diz o texto: receoso, escondi. Veja o versículo 25: receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Bom, se era para fazer isso, o próprio Senhor teria feito, não é? Ele mesmo teria ficado com o talento escondido em algum lugar. Naquela época não tinha um tipo de cofre, digamos assim, eles enterravam. Tanto que tem aquela pérola que foi encontrada no campo. Às vezes o sujeito comprava o campo porque tinha encontrado alguma coisa ali. Receoso, o medo paralisa as pessoas. Tem medo de fazer essa obra, tem medo de dar aula, tem medo de evangelizar, tem medo de orar, tem medo de encontrar alguém, tem medo disso, tem medo daquilo, não frutifica. A insegurança é natural, em certa medida necessária, para que a confiança exagerada não seja um orgulho até. Aquela insegurança, aquele tremor, isso é necessário até. Antes Moisés falar que não sabe falar, do que ele dizer, pode deixar comigo, foi educado no Egito, toda a ciência e sabedoria
Não. É melhor ter essa insegurança, esse frio na barriga, como as pessoas falam, do que ir todo exagerado na confiança e ser um orgulhoso, soberbo. Mas que esse medo não paralise. A Bíblia diz: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Pecado da omissão. O pecado da visão também, sabendo que és homem severo, diz o versículo 24. Ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, que tens o que é teu, versículo 24. Tem gente que pensa exatamente assim: Deus é severo, eu tenho medo de trabalhar na obra, e de repente não dá certo, Ele vai cobrar de mim, Ele vai me castigar, e a pessoa começa a criar um filme, uma visão distorcida de Deus. O Deus que chama capacita, porque Paulo diz: quem é suficiente para essas coisas? Na verdade, espiritualmente, ninguém sabe pregar, ninguém sabe orar, ninguém sabe ministrar espiritualmente uma aula. O trabalho evangelístico não vai para frente se não for regado ali com oração. Mas essa visão de que o Senhor é severo, é rigoroso, Ele colhe onde Ele não plantou, Ele ajunta, Ele pega pesado, por assim dizer, paralisou. Ele não pensou na intenção do mestre, ele só pensou na segurança. Escondeu, o Senhor voltou: pronto, aqui tem o que é teu, não roubei nada, não apliquei, não rendeu nada, mas também não roubei, está aqui o que é teu. É uma falsa segurança. Ah, eu não quero responsabilidade porque eu não quero me comprometer. Deus não aceita isso. Deus quer compromisso. Deus quer engajamento na obra. Deus não quer pessoas que se decidem como que elas vão viver, o que elas vão fazer, o pecado de seguir seus próprios caminhos. Ele é chamado de servo, mas ele não tem a atitude prática de um servo. Diz o versículo 26 que ele é chamado de servo mau e negligente. A palavra negligente aqui pode ser traduzida também como preguiçoso. É a negligência do tipo preguiçoso. É a pessoa que recua, ela vai recuando, ela hesita e não se envolve em algo que vale a pena, porque Deus colocou aquilo na vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assim, nesta bolha de segurança, recuados, hesitantes. Deus chamou mesmo para trabalhar, para sangrar. Deus exige esse engajamento, vamos aplicar para a glória de Deus. Saia dessa zona confortável, essa zona de conforto, como as pessoas falam. O cristão é servo, o cristão é trabalhador, o cristão corre, o cristão semeia. Vejam que são sempre imagens práticas de trabalho. Cumpria, entregasse o meu dinheiro, diz o versículo 27, aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Você deveria fazer e não fez. Um talento que ele tinha foi dado para aquele que tinha ganhado agora 10, tinha 10 talentos. Ao que tem, lhe dará ainda mais, terá em abundância. O que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, com a bênção de Deus, teremos cada vez mais. Sem a bênção de Deus, cada vez menos. Essa segurança de quem não trabalha, de quem não corre o risco do trabalho, digamos assim, de quem não tem aquele engajamento para realizar a obra, que deseja esta segurança.
essa serenidade da vida, que não quer ouvir problema de ninguém, que não quer ter problema com nada. Isso é uma vida inútil. Inútil. E não pense ou diga aí que essa palavra é pesada, porque é a palavra de Deus que está dizendo isso. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele era servo, no sentido de receber a responsabilidade, mas não de forma prática. Foi lançado no inferno. Exatamente como nós vamos ver aqui depois do grande julgamento, aquela pessoa que não se envolve, que não trabalha, que não faz algo por alguém, que não ama, é lançada fora nas trevas, é chamada de inútil. Irá sofrer aquela segurança, aquele prazer, aquela estabilidade que pensava ter na vida, perdeu agora completamente no inferno. Teve um missionário que estava muito engajado na obra. Ele disse o seguinte: eu tenho apenas uma vida para queimar. Eu vou queimar onde há trevas com a luz de Cristo. Eu tenho apenas uma vida para queimar. Mas nós não voltaremos e teremos mais oportunidades, é uma só. E há pessoas passando constantemente pela nossa vida. E nós temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho, de orar, de buscar, de sermos úteis. Um dos maiores perigos da nossa época, eu indiquei na aula da manhã, o dilema das redes sociais, um documentário da Netflix. É um dos grandes perigos hoje, esse excesso de entretenimento. As pessoas querem rir, e ficam seguras na sua casa, criticando, avaliando, se opondo às coisas. Quero ver quem vai trabalhar, que vai arregaçar as mangas para fazer alguma diferença, e não simplesmente criticar o mundo, criticar o sistema, quem está trabalhando de fato. Mas este mundo em que as pessoas estão sentadas e buscam apenas que outros sirvam e não criam o seu filho para ser assim, sempre servido, pede uma coisa, daqui a pouco está ali na mão dele. Não ensine o seu filho a servir, a arrumar a cama dele, a ajudar em casa, a cozinhar, a trabalhar, a servir, para que não tenha essa ideia de inutilidade, apenas de buscar segurança na vida, proteção. Deus não criou o homem para ser assim. Deus não nos fez para isto. E quem não vive assim não tem experiência com Deus, não caminha com Deus. É uma vida estagnada, é uma vida inútil. Por isso que não tem empolgação para nada. Por isso que não vê sentido nas coisas, porque não está servindo a Deus verdadeiramente. Não tem propósito maior, eterno. O cristão deveria ser a pessoa mais animada deste mundo. Deveria ver as situações que ele passa e enfrenta como grandes oportunidades dadas por Deus. Veja Atos 14, depois, Paulo é apedrejado, no dia seguinte ele sai para Listra. Talvez nós ficaremos lá semanas dizendo assim, estamos nos recuperando, estamos chateados com isso, com aquilo. Paulo já levantou e foi para outra cidade pregar. Quando ele pregava na sinagoga, o povo rejeitava, ele ia para a ágora, para a praça, pregar. Rejeitado também, ele ia para outra cidade. Não pare de fazer a obra. Estevão sendo apedrejado, disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele teve uma visão gloriosa da pessoa de Jesus Cristo. Ele morreu servindo a Deus. O
O Senhor então confiou uma obra para cada um de nós. A maior obra que nós precisamos é orar. Talvez você pense, eu não posso sair de casa, não posso fazer isso e aquilo. Quando Paulo estava preso, ele disse para a igreja de Colossos: eu tenho grande luta por vós, por meio das orações. O que a igreja mais precisa é de oração. Portanto, não diga que você não consegue fazer alguma coisa. Todos nós conseguimos e podemos. Basta abrir a boca para falar o que Jesus fez na sua vida. Basta ter um conhecimento, digamos, simples. E simples eu quero dizer fundamental, do Evangelho. E falar isso para outros. Os chamados leigos, e essa terminologia é muito pouco complicada, mas muitos que eram chamados de leigos, ou seja, não tinham uma formação teológica, etc., foram os mais evangelistas no Brasil. A igreja presbiteriana do Brasil cresceu, inclusive, com muitos pregadores que eram analfabetos. E as pessoas liam a Bíblia para eles, e eles pregavam. Não falam, não é a questão de conhecimento, é a questão de disposição, de não querer enterrar o talento para se sentir seguro e protegido, numa bolha. O Senhor confiou então uma obra para mim e para você. Veja, olhe para o seu filho e diga: ele precisa ser discipulado por mim. Eu sou o pai dele, eu sou a mãe dele. O Senhor me confiou esta criança. Não confiou à igreja, não confiou a um oficial, não, confiou a você, pai e mãe. Esta é a obra. Não deixe para o mundo criar, para a televisão, para o YouTube, que é pior ainda. Sente com ele, leia a Bíblia, ore, ensine. Leve para fazer as coisas que você faz. O Senhor confiou uma obra, o Senhor voltará em glória, o Senhor recompensará cada um. Servo mau, negligente, preguiçoso e inútil, por um lado. Mas o outro, servo bom, ou seja, útil, valoroso, salutar. Servo bom e fiel, ou seja, firme, fidedigno, leal, crédulo, digno de confiança. Observe, para encerrar, meus irmãos, a atitude do que recebeu 5 talentos. Versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. É servo que obedece na hora. Não diz: eu vou pensar sobre isso. Eu preciso calcular o que vai acontecer. Não, servo. E essa é a obediência que Deus exige. Servo obedece na hora. Servo não fica dando desculpa, enterrando o talento, enterrando o dom, enterrando o que Deus colocou, dando desculpa, não. Saiu imediatamente. Aquele homem que enterrou os seus talentos, enterrou a sua própria vida. Servo bom e fiel. Que você seja, que eu seja, um servo bom e fiel. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, antes de tudo, pedimos perdão. Perdão pelos pecados, ó Deus, que tem como origem o medo. Desejo de segurança neste mundo, de proteção. Pai, tem misericórdia da nossa vida. Nosso maior anseio, ó Deus, é que sejamos fiéis. Sempre fiéis. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos confiou uma obra e voltará e pedirá contas. Como nós estamos, Senhor, diante dessa verdade? Sejamos úteis,
sejamos trabalhadores, onde o Senhor nos colocar e o que o Senhor quiser fazer da nossa vida. Mas não permita, Senhor, que tenhamos uma vida que não faça diferença, que não deixa uma história com Deus, que não deixa marcas na vida de ninguém. Livra-nos, Senhor, desse espírito egoísta do nosso século, de comer, beber, de se entreter, de ficar parado em casa assistindo televisão, de gastar horas inúteis e vazias na internet, nas redes sociais. Senhor, tem misericórdia de uma vida assim inútil, sem amor ao próximo, sem consciência da necessidade. Deus, multiplica, Senhor, os nossos talentos. Que nós possamos sair imediatamente para servirmos o Senhor. Que o nosso coração esteja disposto e pronto para Te servir, para a Tua honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Em resposta, meus irmãos, vamos cantar o hino Igreja Alerta, número 287. Temos em pé ao som dos instrumentos e pense na letra deste hino como se fosse uma oração de fato a Deus. É uma oração a Deus. Hino 287.
Meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso bendito Senhor e Mestre Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão com o Senhor do Santo Espírito do Senhor, repousem sobre nós, seus filhos, hoje e para todos. Amém. Que Deus dê a cada um uma semana muito frutífera. Amém.